Graça e paz, amados irmãos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Em outra versão diz laços da morte. Provérbios 14, 27. Temor do Senhor, fonte de vida. Viver não é apenas existir. Este mundo está cheio de gente que existe, mas não tem vida. Respirar é prova de existir, não de viver. Você existe com o corpo e vive com a alma. O temor do Senhor é fonte de vida, afirma o texto que acabamos de ler. A fonte é inesgotável e constante. Já não é assim com os rios. Os rios não são inesgotáveis, eles podem secar. Eles dependem da chuva, não têm vida própria, são alimentados por fontes que, por sua vez, se onde brota a água da fonte, se naquela região, por um longo período, não houver chuva, a fonte seca. Evidentemente, a fonte secando, o rio não é alimentado quando isso acontece. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde, o rio também seca. Jesus é fonte de vida, fonte inesgotável. Se quisermos experimentar a vida em toda a sua plenitude, precisamos ir a Jesus todos os dias. Não se trata apenas de um ritual religioso, e sim de uma sobrevivência espiritual, busca e alimento diário. Se não fizermos, deixamos de viver, passamos simplesmente a existir. Quem recebe vida da fonte evita os laços da morte. Não existem estradas para o futuro. Não há caminhos abertos a serem trilhados. Hoje não sabemos nada do amanhã. Diante de nós está apenas o tempo, como se fosse um deserto, um terreno desconhecido, às vezes cheio de perigo, de laços, de morte. Porém, existe um mapa à nossa disposição, que é a chamada Palavra de Deus. Dar ouvidos aos conselhos divinos, buscando Jesus todos os dias, isso indica que estamos no caminho da sabedoria e é uma atitude sábia. É ser mais sábio do que apenas ser religioso. Nossos olhos estão abertos para a vida e estaremos aptos para perceber os perigos de morte que estão ocultos ao longo do caminho. O texto de hoje, Provérbios 14, 27, com uma pequena diferença, é mencionado no capítulo 13, versículo 14 do mesmo livro, que diz: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Isso nos leva a concluir que temer ao Senhor é simplesmente seguir os seus conselhos. Difícil tarefa para nós, criaturas de Deus. O ser humano, via de regra, gosta mesmo de ensinar e nem gosta tanto de aprender. Gosta de ser seguido e não gosta tanto de seguir. Gosta de ser imitado, mas não gosta muito de imitar. Bem, em sendo assim, isso nos leva ao seguinte ponto. O assunto requer uma metanoia, qual seja, mudança essencial de pensamento ou de caráter. A autêntica mudança começa no interior. Não adianta nós nos empenharmos na construção de algo grande fora de nós, sem que antes nós estejamos permitindo que algo grande dentro de nós seja construído. Essa construção em nosso interior é trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que em nós habita. A nossa parte nessa construção é ir todos os dias a Ele, com total disposição para o aprendizado. Ele, o Mestre e Senhor, nos faz esse convite maravilhoso. Vinde a mim, aprendei de mim. Façamos do dia de hoje um dia de mudança interior. Na maioria das vezes as coisas não funcionam à nossa volta porque há uma desordem em nosso interior. Faz-se necessário que o nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo nos guie ao longo do dia de hoje, bem como ao longo de todos os dias do nosso viver. Com toda certeza nós vamos perceber
Nessa caminhada, sendo Jesus o nosso guia, vamos perceber os perigos ocultos, as ciladas que foram armadas, as armadilhas que estão para nos apanhar, os laços dos quais estamos sujeitos a cair. Armados tudo por Satanás ao longo do caminho, pois o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Confiemos no Senhor, temamos o Senhor e estaremos sendo encaminhados para aquilo que a palavra de Deus nos garante e o que Deus espera de nós. Vamos, pois, com toda certeza, pensar como pensa ou fala o escritor de Provérbios. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.